Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre os 5 parâmetros da língua de sinais, ou os 5 parâmetros da Libras, tá? Então, os 5 parâmetros, da língua de sinais, os 5 parâmetros da Libras, tá? Então, vamos ver quais são esses 5 parâmetros? Então, vamos lá. Os 5 parâmetros são configuração de mão, ponto de articulação, então, o lugar que esse sinal é feito, né, onde que é no espaço, onde que é esse sinal, então, ponto de articulação, onde, né, temos o movimento, que é o terceiro parâmetro, movimento. Temos o quarto, que é orientação. Orientação, talvez não tem um sinal, então é só orientação. E o quinto são expressões faciais e expressões corporais, tá? Então, expressão facial, expressão corporal ou expressões, tá? Você vai lá embaixo, fazendo esse movimento aqui, tá bom? Mas, professora, para que servem esses parâmetros? Então, vamos lá. Os parâmetros, eles são os itens que compõem um sinal. Ou seja, para um sinal ter um significado, ele precisa de 5 coisas, que são esses aqui que eu disse para você. Então, esses parâmetros é o que vai compor o sinal para ele ter um significado, tá bom? Então, assim, isso aqui vocês já fazem, porque é algo da prática. E hoje eu vou estar falando para vocês a parte teórica por trás da prática de vocês, tá? Então, assim, eu vou entrar em cada um, lembrando que isso aqui eu já dei para vocês, tá? É só um complemento para... Nossa, eu esqueci que a professora falou, só para vocês terem o material, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver configuração de mão, o primeiro parâmetro. Antes disso, antes de eu falar do primeiro parâmetro, eu preciso deixar duas coisas claras. Não tem um parâmetro mais importante que o outro. Não tem, se eu só souber a configuração de mão, é mais importante. Não tem, porque são 5 coisas que compõem um sinal, tá? Aí vem também a seguinte pergunta, né? Mas quando que eu vou ver descrito dessa forma, né? Então, assim, em materiais de Libras, materiais didáticos, né? Livro, apostila de Libras, o que você vai ver lá? Vai ter a imagem da Libras, né? Do sinal em questão, e do lado vai ter a descrição do sinal. Para que serve? Caso você esteja olhando ali a figura do sinal e não esteja entendendo, fala, meu Deus, eu não estou conseguindo entender que sinal é esse, como é feito, como é executado. Então, o que você vai fazer? Você vai se basear pela descrição daquele sinal. Então, vai estar assim, configuração de mão, que vai estar a abreviação de tudo, né? CM, configuração de mão. PA, que é ponto de articulação. M, movimento, a orientação e as expressões. Então, você vai ter que agora se basear pela descrição do sinal, tá? Então, é para isso, tá? Então, a primeira coisa que isso aqui serve é para vocês saberem, né, que o sinal ele é composto por 5 parâmetros. E a segunda coisa, que você vai encontrar isso aqui em livros de apostila, ou em livros, apostilas de Libras, para se basear para conseguir executar o sinal, tá bom? Então agora vamos ver o primeiro parâmetro, que é configuração de mão, ou também conhecido como CM, tá? A abreviação dele é CM, não é centímetros, tá? Então, assim, quando a gente vai pesquisar algo de Libras, nós precisamos ser específicos, né? Ou procurar no YouTube, que você terá mais chances de encontrar alguma coisa relacionada ao que você está procurando, ou você ser muito específico, tá? Porque CM, centímetros, né? Fora do contexto. Então, assim,
Aqui, CM significa configuração de mão. Configuração de mão, tá bom? Então vamos lá. Essa configuração de mão, o que significa? O que é uma configuração de mão? Configuração de mão, ó, esse é o sinal. Você vai fazer um joinha, ó. Configuração de mão, ó. Configuração de mão. Então, esse sinal, ó, gente. Essa configuração de mão, para que serve? O que ela é? É a forma que nossa mão fica para executar algum sinal. Ou seja, nossa mão pode ficar assim, 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 assim. Deixa eu ver mais uma. Assim, assim. Então, são as várias formas que nossa mão pode ficar, tá bom? Então, quando alguém perguntar assim para vocês, o que é uma configuração de mão? Vocês saberão que é a forma que a mão fica para executar algum sinal, tá bom? E eu já pego o gancho para dizer que essas configurações, elas não possuem nomes, tá? Então, assim, na verdade, elas possuem números de acordo com a tabela, né? Hoje nós temos uma tabela de configuração de mãos e tem umas que tem 56 configurações de mão, tem outras que tem 66, tem livros que falam que estão catalogadas 110 configurações de mãos. Mas assim, o que eu preciso que vocês saibam é que existem muitas configurações de mãos, ou seja, há várias formas que nossa mão pode ficar durante ali uma interpretação, tá bom? Então assim, elas não possuem nomes, possuem números porque elas estão catalogadas, elas estão dentro de uma tabela. O que acontece é que por meio dessas configurações de mãos, nós conseguimos fazer o alfabeto, conseguimos fazer o número. Então nós falamos assim, ó, configuração de mão em A. Aí nós fazemos. Configuração de mão em T. Nós fazemos. Em T, ó, fiz o F, mas é o T. Configuração de mão em garrinha. Garrinha, ó. Garrinha. Garrinha. Configuração de mão em ganchinho. Em ganchinho escondido. Quando a gente fala isso, não quer dizer que é o nome dessa configuração de mão. Não é o nome. E sim, nós estamos falando de uma forma que vocês vão entender qual é a configuração de mão que está sendo pedida, tá? Então, não tem nome, tá? Então, nas aulas, eu sempre vou falar assim, ganchinho, garrinha, ganchinho escondido, configuração de mão em A, mas não quer dizer que esses são os seus respectivos nomes, tá bom? Então, espero que até aqui vocês tenham entendido, tá bom? Então, ó, elas não possuem nomes e sim números, né, por conta da tabela, e elas isoladas, elas não possuem significado. Por quê? Porque essas configurações, elas precisam estar combinadas com os outros parâmetros para ter um sentido. Lembra que um sinal, para ter um significado, ele precisa de 5 coisas? Configuração de mão é uma delas, mas não é a definitiva, tá? Então, assim, não é somente a configuração de mão. Então, por exemplo, quando eu passo a tabela, né, para os alunos ficam treinando a tabela de configuração de mão e ficam lá, nossa, já sei um monte de sinais, ó, eu sei esse sinal aqui, eu sei esse. Só que isso aqui não são sinais, e sim configurações de mãos. Tem diferença de sinal para configuração de mão? Sim, completamente. Então, assim, uma configuração de mão é só uma forma, é só um jeito que sua mão está. Um sinal, ele tem um significado, né? Então, já aqui, nós já entendemos que essas configurações de mãos isoladas não possuem significado, tá? Elas precisam estar combinadas com os outros parâmetros, tá bom? Então, vamos agora ver alguns exemplos de configurações de mãos, tá? Assim, vai estar combinada com outros parâmetros, mas o foco aqui é a CM, tá bom?
Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha CM em A, ó. O que eu consigo fazer com essa configuração de mão aqui, ó? Eu consigo fazer pão, ó, pão. Eu consigo fazer arrependimento, arrependimento. Eu consigo fazer, ó, arroz. Eu consigo fazer junto. Eu consigo fazer também, ó, acompanhar. Eu consigo fazer, deixa eu ver, saudade. Eu consigo fazer vários sinais a partir de uma configuração de mãos. Mas como eu disse, isso aqui que eu trouxe para vocês está combinado com os outros parâmetros, tá bom? Vamos ver uma outra configuração de mão, ó. Configuração de mão em L, ó, em L. O que nós conseguimos fazer com essa configuração de mão aqui? Conseguimos fazer conseguir, ó, conseguir. Conseguimos fazer, ó, de novo, novamente, repetir é a mesma coisa, tá bom? Mesmo sinal. Também conseguimos fazer assim, ó, não ter, não ter, não ter. Conseguimos fazer também o sinal de trabalho. Conseguimos também fazer televisão, quadro, tapete. Nós conseguimos fazer vários sinais com essa configuração de mão aqui, tá bom? Uma outra configuração de mão vai ser o Y, ó. Y. O que nós conseguimos fazer com essa configuração de mão aqui, ó? Conseguimos fazer, ó, gordo, ó, gordo. Conseguimos fazer também, ó, avião, ó, avião. Aqui vai ficar um pouco baixo por causa da câmera, mas é sempre lá em cima, tá bom? O que nós conseguimos fazer com isso aqui também? Telefone, ó, telefone. Conseguimos fazer também, ó, YouTube, YouTube ou YouTube, YouTube, tá bom? Conseguimos fazer o sinal de sofrer, vocês vão fazer assim, ó, na barriga, tá? Então, vocês vão fazer esse movimento assim, ó, na barriga, sofrimento. Então, nós conseguimos fazer várias configurações de mãos, tá bom? Então, espero que até aqui não tenha nenhuma dúvida, tá? Então, agora nós vamos para o nosso segundo parâmetro, que é ponto de articulação. O ponto de articulação, né, que eu falei para vocês, é lugar, né, no corpo ou no espaço que o sinal é feito. Então, o ponto de articulação, ele é conhecido também como PA. Lembra que eu falei que tem que ser específico nas suas pesquisas de Libras? Porque PA, fora da Libras, significa pressão arterial, tá bom? Dentro da Libras significa ponto de articulação, tá bom? Então, o que é o ponto de articulação? Eu já disse, né? Eu já dei um spoiler do que é. Então, é o lugar em que o sinal é feito. Então, assim, hoje nós temos 5 locais em que dá para se fazer um sinal, né? Então, assim, temos 5 pontos de articulação. Então, sendo eles cabeça, braços, tronco, mãos e espaço neutro. Ou espaço ou espaço neutro. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, temos esses 5 parâmetros, mas nós também temos alguns subpontos de articulação. O que é isso, professora? Para de complicar. Então, assim, ó, nós temos esses pontos de articulação maiores, digamos assim, né? Cabeça, braços, mãos, tronco e espaço. Só que
quando nós pedimos um sinal, nós precisamos ser específico, né? De qual local da cabeça eu preciso colocar o sinal. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, pega a configuração de mão em L e coloca em algum lugar da sua cabeça. Eu não sou específica, eu dei um ponto de articulação, mas eu não dei talvez um microponto de articulação, tá, professora? O que é um subponto de articulação ou um microponto de articulação? Vamos lá, cabeça. Quais coisas nós temos aqui na cabeça? Então vamos lá, queixo, boca, nariz, bochecha, maçã do rosto também, olhos, sobrancelha, testa, orelha, têmpora e cabelo. Então nós temos tudo isso. Aí eu falo para vocês, peguem a configuração de mão em L e coloquem em algum ponto da cabeça. Só coloquem. Cada um vai falar para mim um sinal, porque cada um vai pôr em um lugar diferente, né? Agora, se eu falo, pegue o L e coloque na testa, essa parte do dedo, o dedão, vai encostar na testa. Então, ó, tá vendo? Aqui é a Alemanha. Então, eu tenho que ser específica, né? Onde? Em que lugar do meu rosto? Em que lugar da minha cabeça vai esse sinal? Tá? É claro, eu já disse pra vocês que vocês agora não vão ficar, né? Ai, qual que é o subponto de articulação? Que sei lá o que na hora da interpretação. Não é isso que vai acontecer. Mais uma vez frisando, é algo que vocês já fazem, mas agora vocês vão fazer com mais clareza. Não quer dizer que vocês agora vão ficar pensando nessas questões de tipo, qual que é o microponto de articulação? Ai meu Deus, não é isso, tá? Não é isso, aqui é só a parte técnica da prática que vocês já fazem, tá bom? Então, dos meus braços, quais são os subpontos de articulação? É o meu ombro, talvez ali minhas axilas, essa parte do meu braço, o muque, né? Essa parte do meu braço e o antebraço. E o cotovelo, tá? Das minhas mãos, os subpontos de articulação são meus dedos, unhas, palma da minha mão e costas, tá? Tem diferença da palma da mão para as costas da mão? Tem. Tem muita diferença. Por quê? Se eu pego essa mesma configuração de mão em L, ponho na palma da minha mão e faço esse movimento, ó, depois. Se eu pego esse mesmo sinal, essa mesma configuração de mão, fecho aqui e faço assim, ó, atrasado. Então tem diferença, tá? Quando nós estamos começando, né, aí no mundo da Libras, a gente acha que tudo é a mesma coisa, que não faz diferença o ponto de articulação, faz muita diferença, tá? Então, assim, é preciso tomar cuidado também. Como eu disse, vocês agora vão fazer com mais clareza, tá? Porque a Libras, como eu sempre falo pra vocês, a Libras é uma coisa consciente, tá? Então, assim, eu preciso ter consciência de tudo que eu tô fazendo, tá? Então não é só, acho que é isso, pronto. Não. A Libras, ela é consciente. Então, assim, essa consciência que vocês vão começar a criar não é da noite pro dia, tá? Você precisa ali treinar essa consciência. E essa aula aqui faz parte disso. Como eu disse, você não vai ficar pensando nos micropontos, você não vai ficar pensando talvez em cada parâmetro. Não é isso. Você vai pensar como um todo, você vai ter clareza do sinal, vai saber qual é a configuração certa, você vai saber onde esse sinal é feito e por aí vai. Então você vai fazer uma interpretação consciente, tá bom? Então aqui, né, no ponto de articulação, eu falei das mãos, né? Do tronco, os subpontos de articulação do tronco é pescoço, tórax, seios,
e barriga, tá? Do espaço neutro, nós não temos subpontos de articulação. Por quê? Porque no espaço é espaço. E eu costumo falar que o espaço neutro, quando ele vai ser utilizado, né, o sinal é feito ali, você automaticamente já sabe onde você tem que colocar esse sinal. Por exemplo, se você está fazendo o sinal, quer dizer, fazendo não, você tem que fazer o sinal de céu. Você não vai fazer céu aqui embaixo. Por quê? Tem uma lógica, né? Céu é onde? Acima da cabeça, né? Quanto mais alto, melhor. Agora, eu sei que eu preciso fazer o sinal de mar, ó. O sinal de mar é assim, ó, água e você vai fazer as ondas. Faz algum sentido eu fazer um mar aqui em cima? A não ser que você afogou no mar, né? Mas assim, não faz nenhum sentido. Então, onde que é o mar? Aqui, nessa região. Então, assim, o próprio sinal, às vezes, na maioria das vezes, ele já vai te dizer onde que ele precisa ser feito, tá? Mas, no geral, gente, a Libras, ela é sinalizada aqui, tá? Aqui nessa área, aqui assim, ó, na frente. Alguns sinais específicos vai aqui no céu, vai aqui embaixo, tá? Então, assim, mas o próprio sinal vai te dizer onde que ele é, onde ele é executado, tá bom? Então, por isso que no espaço neutro, nós não temos um subponto, tá bom? Imagina, ó, no baixo, o subponto é o baixo, é o médio, o alto. Não tem, tá bom? Então, agora nós vamos ver alguns sinais que têm a mesma configuração de mãos, mas o ponto de articulação diferente, tá? Então, já que a gente já falou dessa configuração de mão aqui, vamos ver alguns locais que nós podemos fazer um sinal com a mesma configuração de mão. Então, ó, aqui na palma da minha mão, eu tenho, se eu jogo para trás, ó, antes. Se eu coloco aqui na minha testa, ó, Alemanha. Se eu coloco aqui, ó, ter. Se eu coloco aqui na minha frente, ó, no meu espaço e faço assim, televisão. Tá bom? Uma outra configuração de mãos, que o local é diferente. Deixa eu pensar aqui. Essa configuração de mão, ó, mão aberta e dedos abertos, ó. Vamos ver. Se eu faço aqui no espaço, ó, e faço assim, palmas, ó, palmas. Se eu encaixo, ó, meu dedão aqui nas minhas axilas e faço assim, folgado, folga, tá, ó, de boa, tá? Tudo que vem daí. Deixa eu ver um outro sinal que vai com isso aqui, ó, mostrar, tá bom? Então aí na casa de vocês vão começar a treinar isso, né? Pega uma configuração de mão e vê quais sinais, a partir daquela mesma configuração de mão, vocês sabem, né? Nossa, deixa eu pegar o L. O que eu sei com o L? Com essa configuração de mão aqui, o que eu sei com essa configuração de mão? E vai colocando no corpo para ver se você se recorda de algum sinal, tá bom? Que é uma forma de vocês também avaliarem o tanto que vocês sabem, tá bom? Depois, no final, eu vou passar uma atividadezinha para vocês que serve para essa como material de estudo, né? Material de análise, diagnóstico, né? Tipo, o quanto eu sei? Será que eu sei? Será que eu tô aprendendo? Mas aguarda aí que vai ser no final, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte do ponto de articulação, tá bom? Então agora nós vamos para o terceiro parâmetro. O nosso terceiro parâmetro é o movimento. Movimento, tá bom? Movimento. Ou também conhecido pela sua abreviação, que é M, tá bom? M significa movimento. Para que serve o movimento? Bom, para dizer se o sinal não tem um movimento ou para dizer
se o sinal tem movimento. E se ele tiver um movimento, qual é esse movimento? Como é este movimento? Tá bom? Então, é basicamente isso. Só que não. Por quê? Todo mundo acha que movimento é tudo a mesma coisa. O movimento é um movimento, só que não é isso. Não é assim. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma que vocês vão ver que cada sinal tem o seu movimento, um movimento específico, tá? E que se você muda qualquer coisinha no movimento, vai mudar o sentido, tá? Então, assim, o sinal, para ele ser um sinal, ele precisa de 5 parâmetros. Então, assim, às vezes você vai encontrar um sinal que ele tem a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação, a mesma expressão, a mesma orientação, mas o movimento é diferente. Ou vocês vão encontrar sinais que têm a mesma configuração de mão, mesmo movimento, mesma expressão, mesma orientação, mas o ponto de articulação é diferente. Então, assim, sempre vai mudar alguma coisinha, tá? Então, aqui, o que nós podemos entender? Que se você mudar o movimento do seu sinal, você também vai mudar o seu significado. Então, se eu tiro o movimento de um sinal que tem movimento, ou não vai ter nenhum significado, ou você vai dar um outro sentido para aquele sinal. Se um sinal que não tem movimento e você coloca o movimento, pode acontecer a mesma coisa. Ou um sinal tem ali um movimento específico e você muda para um outro movimento específico, também vai mudar. Então, qualquer alteração no movimento vai alterar no significado também, tá bom? Então, aqui, gente, eu separei em 4 grupos esses movimentos, né? Então, assim, não é que existam 4 grupos para movimentos, não é isso. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem os movimentos. Então, assim, eu separei no movimento parâmetro movimento, que é o movimento do sinal, e já peguei o gancho para eu falar para vocês, talvez, o movimento do contexto. Porque, assim, às vezes um sinal, ele vai sofrer alteração dentro de um contexto, porque ele vai estar combinado com outros sinais. Então, dependendo da sua intenção, dependendo do que você quer falar, talvez ele vai sofrer uma alteração no movimento. Não quer dizer que vai mudar, mas ele vai sofrer uma alteração, tá bom? Então, aqui eu trouxe 2 tipos de movimento, tá? Então, assim, o primeiro grupo são os tipos de movimentos, tá? Os tipos. Então, nós vamos ver alguns, não são todos. Ou seja, eu vou falar aqui para vocês uns 5 tipos de movimentos, mas com certeza existem mais movimentos. É só para vocês entenderem essa questão do movimento, que não é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, nós vamos ver os tipos. Depois, nós vamos ver a direcionalidade, né? Essa direcionalidade, gente, ela está falando do movimento, do tipo do movimento, né? Qual que é a direção que esse movimento vai ser jogado para onde esse movimento, tá? Ele vai ser feito para onde, tá? Depois nós vamos ver a maneira que esse movimento é feito, tá? A maneira, ele vai falar também sobre a maneira do movimento do sinal em questão e também a maneira dele dentro de um contexto, tá? Então, o tipo é o tipo do movimento. Agora, a direcionalidade, a maneira e a frequência, elas querem falar do tipo do sinal. Ou seja, qual é a frequência daquele movimento, daquele tipo de sinal. Vocês vão entender isso ao decorrer, né? E também porque vocês já tiveram essa aula, acho que deu para entender um pouquinho. Então, assim, vamos começar pelo tipo, tá? Pelos tipos de movimentações que o sinal pode ter, tá bom? Então, vamos começar pela reta, um movimento reto. Ai, um movimento reto, o que é um movimento reto? É um movimento reto, é justamente isso. Então, vamos ver alguns sinais que tem esse movimento reto. Então, ó, semana. Eu posso fazer assim, ó, semana ou semana. Vocês conseguem perceber como que é esse movimento?
ele não dá essa impressão de retinho? Então, a gente classifica ele como um movimento reto, porque ele não tem nada mirabolante, ele não tem rodopios, ele não é um espiral, ele não faz um movimento circular. Não, ele é reto, ele está aqui atrás, vai para frente. Um outro sinal também que tem essa mesma característica é o sinal de daqui para frente. Daqui para frente. Então, você vai fazer essa configuração de mão, ó, sua mão tá assim. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai posicionar assim, ó, e você vai fazer assim, ó. Daqui pra frente, ó. Daqui pra frente. Daqui pra frente. Tá? Tá vendo que o movimento é reto? Ele não faz nenhum zigue-zague, ele é reto, tá bom? Um outro sinal também é o sinal de acompanhar, que nós já vimos hoje. Então assim, ó, vocês vão fazer 2 As, irão juntar e vão pra frente assim, ó. Acompanhar. Acompanhar. Ok? Então esse movimento aqui também é reto, ó. Acompanhar. Ok? E por último, o sinal de nome. Então, ó, vocês vão fazer assim, ó. E vão arrastar. Nome. Nome. Ok? Então, ó, o sinal, o movimento desse sinal é retinho ou arrastado. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. É só para vocês entenderem que tem vários tipos de movimentos, tá bom? Então, o próximo movimento, o próximo tipo é o espiral. Então, vamos ver alguns sinais que tem esse movimento espiral. Façam assim, ó, mão fechada, levanta o indicador, ó. A outra mão vocês vão fazer assim. E agora vocês vão fazer assim, ó. Isso aqui é caderno. Então você vai fazer um movimento espiral. Esse movimento espiral você pode fazer com o dedo ou pode fazer assim com o dedo retinho e o braço faz o movimento, ó. Tá, ó. Caderno. Um outro sinal também que tem esse movimento espiral. O que é um movimento espiral, né? Ele não é um círculo, mas você vai fazendo círculos, ou vai subindo, ou vai descendo. Ele vai continuar o movimento, tá? Vai ser um movimento contínuo, tá? Então, assim, um outro sinal que tem essa característica, né? De espiral. Sinal de eterno. Ó, você vai fazer isso aqui. Vai posicionar sua mão pra cima, ó. E vai ir pra frente. Aqui não vai dar, porque senão eu vou atravessar a câmera. Mas, ó, você vai esticando o braço, tá, ó. Fazendo assim, eterno. E não é pra cima, ó. É pra frente, tá bom? Por quê? Com essa mesma configuração de mão, eu virando a minha palma pra trás, ó. E faço assim, ó. Alto. Movimento espiral também, ó. Alto. Alto. Se eu pego essa mão, coloco para baixo, com essa mesma mão aqui, eu faço assim para baixo. Profundo. 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 Posso fazer assim também, ó, chacoalhado, ou assim, ó. Profundo. Então, nós também temos vários sinais que têm essa mesma característica de espiral no movimento, tá bom? Aqui não dá para dar muitos exemplos, gente. Por quê? Porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Nesse exato momento, eu já estou em 34 minutos. Então, assim, é só também para vocês terem uma noção de que movimento não é tudo a mesma coisa. E que o movimento é importante sim, você saber qual tipo de movimento aquele sinal vai, tá bom? Quando eu terminar de falar os tipos, vocês vão ver, né? Aqui mesmo, quando eu estiver falando, eu já vou dar alguns exemplos de que se você mudar um movimento, também vai mudar o significado. Eu já falei isso, mas eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Então, ó, agora um movimento circular. Um movimento circular. Então, assim, o que é um movimento circular? Você tem que estar fazendo um círculo, né? Para ser circular.
Então, assim, diferente do espiral, não é a mesma coisa, né? Tem gente que fala, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Como eu disse, o círculo, você vai ter que estar fazendo um círculo. E ele não vai nem pra cima, nem pra baixo, nem pro lado, nem pro outro, nem pra frente, nem pra trás, tá? Já o espiral, ele dá a impressão de círculo, mas ele vai ter uma direção, ou pra cima, ou pra baixo, pra frente, pra trás, pro lado ou pro outro, tá? Já o círculo não, ele vai ser aquilo ali. Então vamos ver alguns sinais que tem essa movimentação. Então, ó, solteiro. Tá vendo que vocês desenham um círculo? Ó. Você fica desenhando um círculo. Você não faz assim pra frente, né? Desenhando. Não faz. Então, ó. Solteiro. Um outro sinal aqui também parecido é outubro, ó. Você faz um O desenhando um círculo. Tá vendo? É um movimento circular. Quando eu faço assim, ó. Boca, olho ou olhos. Quando eu faço assim, ó, isso aqui, eu posso estar falando de duração de tempo, duração de horas, tá? Vocês vão ter uma aula específica falando disso, sobre o tempo na Libras, né? Que quando eu quero falar de horas é uma coisa, quando eu quero falar do tempo passado, presente e futuro é outra coisa, tá bom? Então, assim, tem suas diferenças, eu vou explicar isso mais pra frente. Mas isso aqui é a duração de horas, por exemplo. As nossas aulas de Libras têm a duração de 1 hora, tá? Então, dependendo do contexto, também pode ser rosto. Tipo, não sei se você tiver alguma coisa estranha no rosto, surdo, né? O que tem no seu rosto, tá? Então, dependendo do contexto. Então, dependendo do contexto, também pode ser rosto, tá? Um outro sinal também, que tem um movimento circular que é muito parecido, ó. Você vai fazer isso aqui, ó, essa configuração que nós já usamos bastante no espiral. Então, ó, você vai virar para trás, no lugar, você vai ficar desenhando um círculo. Isso aqui é sozinho. Sozinho, se eu fico aqui só fazendo o movimento circular. Agora, se eu altero, ó, a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação, e eu vou alterar o meu movimento, ao invés de fazer um círculo, que seria sozinho, e eu mudo para um movimento espiral, isso aqui se torna alto. Alto. E aqui é sozinho. Então, só para vocês entenderem que se eu mudo o movimento, pode ter os outros aspectos parecidos, vai mudar o meu significado, tá? Então aqui vocês viram, mesma configuração de mão, mesmo ponto de articulação, a única coisa que alterou foi o movimento. Se eu faço espiral, alto. Se eu fico aqui fazendo um círculo, sozinho, tá bom? Próximo tipo de movimento, tá bom? Então, nós já vimos 4. Não, vimos 4 não, vamos ver mais um. Vimos 3. Então, agora vamos ver o quarto, que é o ondulado. Aí, gente, como eu disse, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. É só para vocês entenderem essa questão do movimento. Então, ondulado, eu não acho que é ondulado, eu acho que é sinuoso. Eu não quero falar sinuoso, eu quero falar de cobrinha, de ondinha. Você dá o nome que você quiser. Mas se vocês estiverem entendendo qual é o movimento que esse sinal leva, tá tudo certo. Tá? Então, se você quiser falar sinuoso, ondulado, de ondinha, de cobrinha, você pode dar esses nomes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver alguns sinais que tem esse movimento, né, mais ondulado. Então, vamos lá. Todo mundo, quando eu perguntei, né, todo mundo me mostrou qual era o sinal do Brasil. Eu até fiquei pensando depois, nossa, será que alguma regra, quando você vai aprender Libras, você tem que saber o sinal de Brasil? Porque foi unânime, né? Todos os alunos em todas as turmas sabiam o sinal de Brasil. Até me surpreendeu. Então, vamos lá. Então, isso aqui fica mais fácil de vocês entenderem, né? O Brasil, você faz o B e faz, ó, tá vendo? Uma cobrinha.
uma ondinha, um movimento sinuoso, um movimento ondulado? Para ser Brasil. Agora, se eu altero o meu movimento para um movimento reto, ó, de graça, gratuito, grátis. Então, ó, reto. Tá vendo que o movimento reto vira grátis? Agora, se eu coloco ondulado, uma ondulação, vira Brasil. Então, mais uma vez, para reforçar que o movimento importa. E o tipo do movimento importa também, tá bom? Então, vamos ver um outro sinal que tem esse movimento ondulado. Vamos ver. O sinal de mar. Ó, vocês vão fazer a água. Nós já vimos esse sinal aqui hoje também, ó. E você vai desenhar a ondinha. Você pode chacoalhar assim, ó. Mas você vai estar desenhando as ondas, tá vendo, ó? Ou você pode fazer isso aqui, tá bom? Nós também temos o sinal de Havaí, ó. Tá vendo as ondinhas? Havaí. Havaí, tá? Nós também temos o sinal de vasos decorativos. Como vasos decorativos, existem vários tipos de vasos decorativos, um deles pode ser esse aqui, ó. Tá? Então, ó, olha a ondulação. Ok? Então, esse foi o nosso quarto tipo de movimento. Então, nós já vimos o reto, o espiral, o circular e agora nós vimos o ondulado. Agora nós vamos ver o nosso último, que é o sinal de rotação. Sinal de rotação não, o movimento de rotação. Então, assim, rotação é a mesma coisa que circular? Não. Circular é a mesma coisa que espiral? Não. Como eu disse, cada um tem a sua característica. Então, para ser rotação, para ter esse movimento, para ser intitulado como um movimento de rotação, o que nós precisamos estar fazendo? Rodando o pulso. Precisa ter esse movimento do pulso. Seja ele contínuo assim, ou seja uma vez ou outra, tá? Mas teve esse movimento aqui no pulso, já entra como um sinal que a característica dele no movimento é de rotação. Então vamos ver alguns sinais. Eu não consigo me lembrar de muitos sinais, mas eu consigo me lembrar desse aqui, ó. Você segura, ó, seu braço, seu pulso, na verdade, faz um S, ó. Faz assim, ó. Fisioterapeuta ou fisioterapia, tá? Ou só físio, tá bom? Um outro sinal também, ó. Você vai fazer aquele ganchinho escondido, ó. Não é um A, ó. Pra ser A, ó. Pra ser um A, a mão precisa estar assim. Pra ser um ganchinho escondido, ó. Ó meu indicador. Ele levanta levemente, ó. E eu escondo com o meu dedão, ó. Então, você faz um ganchinho escondido. E você vai fazer assim, ó. Sinal. Ou eu perguntando o sinal de alguém, ou falando o sinal. Sinal de alguma coisa. Então, ó. Tá? Tá vendo o movimento que eu faço com o meu pulso? É de rotação. Tá bom? Então, ó, sinal. Aqui com essa mesma configuração de mão, ó, de ganchinho escondido, eu vou pegar a minha outra mão também com ganchinho escondido e vou fazer assim, ó. Balada, ó. Tuts. Aí você vai ficar com isso aqui na cabeça de vocês, ó. Tuts, 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 tuts. Vai depender aí do que você está interpretando, do que está acontecendo na balada, que você vai ter que colocar a expressão, né? Ou facial, ou corporal, ou ambas, tá? Mas isso aqui, tá? Balada. Aí vem o questionamento. Professora, se isso é balada, por que o sinal de aleluia também é assim? Vamos lá. Sinal de aleluia, nós temos dois sinais para aleluia. Então, tem
esquibate, né, ó, aleluia, aleluia ou só aleluia. Só que, lembra que eu falei que pode ser que tenha alguns parâmetros iguais, só que sempre vai ter uma coisa diferente, ou uma ou duas, tá? Então, assim, na minha cabeça, não tem como você confundir o sinal de aleluia com o sinal de balada. Por quê? O sinal de balada, ele precisa ter expressão. Então, assim, o sinal de balada, ele precisa, né, pra ser balada. Senão, né, tá faltando alguma coisa aí no seu sinal para ele ter esse significado. Então, o primeiro ponto é esse. Balada, né? Tem movimento. O segundo ponto é o quê? O ambiente, né? O ambiente do quê? Da sua sinalização, o seu contexto. Então, a segunda coisa é o seu contexto. Então, por exemplo, você não vai falar que você estava lá na balada, você tá num contexto que você foi pra festa, aí o surdo pergunta que tipo de festa, aí você faz assim. E ele fala, nossa, aleluia, não faz sentido, entendeu? Então, o próprio contexto, ele vai te dizer qual o sinal, tá? Então, assim, como eu disse, os parâmetros servem para o sinal ser sinal e ter um significado. Mas aquele sinal, ele vai estar dentro de um contexto. Então, assim, por mais que talvez você faça ali uma coisa erradinha, né, um detalhe, pelo contexto, você vai conseguir entender. Aí vem uma coisa que vai ser um código nosso. Quando eu falo assim, ó, problema, vocês vão entender que o sinal dá pra entender, mas está errado. Alguma coisa desse sinal tá errado. Por quê? Se alguém falar assim pra vocês, nossa, isso aqui é um problema, você vai conseguir entender que ela está falando de um problema. Só que você entendeu, certo? Mas pelo fato de você ter entendido, significa que está certo? Não. Então esse vai ser o nosso código. Quando eu ver algum sinal durante as nossas aulas, se alguém perguntar, o sinal é assim, e eu falar, é um problema, o que vocês vão entender? Que dá para entender, mas não está correto, tá? Então, vamos supor que, trazendo aqui, né? Você tá lá no contexto de festa, tananana, aí do nada você faz aqui. Isso aqui é um problema, por quê? Eu não tô com a expressão do sinal de balada que ele precisa, né? Mas pelo contexto eu vou conseguir entender, mas não quer dizer que está correto, tá? Então, assim, voltando na rotação. Então, se eu coloco expressão de animação e empolgação, balada. E qual que é a expressão de aleluia? O ambiente, né, que geralmente você tá na igreja, né? E outra, é essa expressão de adoração, de serenidade, então, aleluia. Ou também para diferenciar, você pode bater assim, ó, aleluia, tá? Então, na minha cabeça, espero que na de vocês também, não tem como confundir o sinal de aleluia com o sinal de balada, tá bom? Então, fechando aqui as nossas movimentações, né, os tipos de movimentos. Então agora, lembrando primeiro, né, de que não tem só esses tipos aqui que eu falei pra vocês. Tem vários tipos, tá bom? Tem o de curva, o chacoalhado, tem vários. O que vai acontecer agora? Que pode ser como um exercício, tá? É só como um exercício. Quando vocês forem fazer um sinal, começa a observar como esse sinal é executado, né? Qual que é o tipo de movimento? Nossa, que legal, olha, o movimento desse sinal é de curva. Nossa, eu tenho que chacoalhar para fazer esse sinal. Então, quando vocês forem fazer algum sinal, aí na casa de vocês, quando vocês estiverem estudando, fixando sinais aí na memória de vocês, comecem a observar esses detalhes, né, da Libras, dos sinais, os movimentos, a configuração de mão, o ponto de articulação. Começa a ver aí, se você mudar o ponto de articulação, será que vai mudar o significado? Isso também aqui, gente, serve como um suporte de estudo para vocês, né? Para vocês fixarem
várias coisas da Libras na mente de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo tipo de movimento. Então, aqui, a direcionalidade, ela combina com outro parâmetro, né? Ou é quase igual a um outro parâmetro, que é a orientação, que daqui a pouco eu já vou falar dele, tá? Então, assim, essa direcionalidade, ela quer dizer para onde, dentro do movimento, né? Lembra que eu falei que a direcionalidade, a maneira e a frequência tá falando do tipo do movimento? Então, como assim tá falando do tipo do movimento, sendo que eu separei? Eu só separei para vocês entenderem. É somente isso. Então, pode estar tudo junto ou não, tá bom? Então, assim, a direcionalidade do movimento, ela quer dizer para onde você vai jogar esse movimento, tá? Se é pro lado, se é para cima, se é para baixo, se é para frente, se é para trás. Então, assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui um sinal que nós já fizemos. O nome, ele é um sinal reto, é um tipo reto. Mas a direcionalidade dele, o movimento, é para onde? É para frente? É assim? Não. Se eu sei que o movimento é um movimento reto, é um movimento arrastado, qual que é a direcionalidade desse movimento? Eu vou arrastar para frente? Peraí, não é assim. Eu vou arrastar para trás? Não, também não é assim. Para ser nome, eu arrasto para o lado. Então, a direção do meu sinal vai ser para o lado, tá? Um outro, né? Eu lembrei desse aqui. Semana. Vamos pegar o semana. Também é um tipo reto, né? Que eu falei pra vocês. Então, ó. Eu sei que ele é um tipo reto, mas reto pra onde? Será que ele é igual ao nome? A direcionalidade desse movimento, ele é pro lado? Acho que não. Ele é pra trás? Também não. Ah, é pra frente. Tá? Então, eu posso falar da direcionalidade do sinal ou dentro de um contexto, que é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, se eu quero falar que eu estou indo para algum lugar, o que eu faço? Eu classifico, ou me classifico, ou classifico uma pessoa, que é a mesma coisa. Vocês estão vendo que nós já usamos bastante essa configuração de mão aqui, né? Então, mas ela tem vários significados. Então, isso aqui é uma configuração de mão. Mas ela combinada com outros parâmetros, nós já demos vários significados para essa configuração de mão aqui, né? E agora ela está entrando como um classificador. Então, assim, se eu quero falar que eu fui a algum lugar ou vou em algum lugar, o que eu faço? Ó, direciono esse movimento para frente. Então, aqui eu estou falando do meu contexto, porque isso aqui não significa uma palavra, não significa uma coisa. Significa que eu estou indo a algum lugar. É basicamente uma frase, né? Então, ó, estou indo a algum lugar. E essa direcionalidade, gente, ela vai depender do seu contexto, vai depender do sinal que você fez antes. Por quê? Se você está falando que você vai a algum lugar ou você foi em algum lugar, você tem que ter colocado esse lugar em algum lugar aí. Então, por exemplo, eu quero falar que eu fui na casa de alguém, né? Vou só usar o sinal de casa, tá? Então, ó, eu deixo a minha casa lá, ou tiro, ou posso deixar também, e faço assim, ó, fui ou vou, fui ou vou, tá? Então, a direção é pra frente, ou em direção àquele local que eu coloquei. Agora, se eu quero dizer que eu vim de algum lugar, tá? Então, o que eu faço? Venho. Venho. Ó, tá aqui na frente e vem. Então, a direção agora já vai ser na minha direção. Ó, a direção desse sinal, o movimento dele vai ser na minha direção, tá? Então, aqui eu vou para frente e aqui eu venho para trás, que é meio confuso por causa do movimento, mas é trás, tá? Para esse sinal aqui é trás, porque para frente eu vou e aqui eu venho, tá? Então, essa direcionalidade, ela também pode estar falando de um contexto e não de um sinal específico, tá bom? Um outro exemplo também, gente, deixa eu pegar aqui minha colinha. O elevador. O elevador, ó,
eu vou fazer um chifrinho, pegar meu braço e ó, encaixar e subir. Elevador. Isso aqui não importa se o elevador tá subindo ou descendo. É elevador, ó. Elevador. Agora, vamos supor que você está contando algo que aconteceu no elevador, né? Quando o elevador, por exemplo, estava subindo, as luzes... Sei lá, aconteceu alguma coisa no elevador, né? Quando você quer classificar esse elevador, você pode fazer assim, ó. O elevador subindo, o elevador descendo. Então, assim, o subindo, o elevador subindo, a direção do meu sinal é para cima. Ele descendo, é ele descendo. Então, ele pode ser, essa direcionalidade, né, do movimento, ele só tá te indicando, né, para onde esse sinal vai ser jogado, esse movimento vai ser direcionado, tá bom? Então, a direcionalidade é isso, gente. A direção do movimento, beleza? A maneira, vamos para o nosso terceiro grupo. A maneira, eu separei em dois. A maneira do sinal, a maneira do movimento específico do sinal e a maneira do sinal, o movimento do sinal dentro de um contexto. Então vamos ver lá que, acho que nesse ponto aqui já está aqui. É o que, professora? Vamos lá que com exemplos fica mais fácil. Então aqui, a maneira, eu separei como a maneira que o movimento é feito, né? Se ele é contínuo ou se ele é refreado. Meu Deus, professora, contínuo ou refreado? Sim. Lembrando, na hora que você estiver interpretando, você não vai pensar nessas coisas. É como eu disse, gente, isso aqui é só a coisa técnica por trás da prática, tá? É que agora vocês vão ter um olhar diferente, tá bom? Então vamos lá, o que é um movimento contínuo? Então são aqueles movimentos que você faz mais de uma vez. Por exemplo, solteiro, que nós já vimos hoje. Você faz só uma vez assim e para? Não, isso aqui eu não sei o que é. Agora, para ser solteiro, eu preciso dar continuidade no meu movimento, ó, que é circular. O alto, eu faço só assim? Não, o que é isso? É alto, é sozinho, é o quê? Né? Então, essa maneira, ela precisa para ficar claro o sinal. A maneira que esse movimento é feito. Então, assim, ó, para ser o alto, contínuo, né? Então, ó, ele continua subindo no espiral. Então, ó, eu não faço só assim. Então, mesmo que o movimento é espiral, ele é um espiral, mas ele é contínuo. Então, eu continuo, né? Para eu ter um entendimento do sozinho que nós já vimos. Eu não faço só assim. Senão, não tem entendimento. Então, ele é um movimento contínuo para eu conseguir entender esse sinal. O que ele significa? Então, contínuo, a maneira contínua é do movimento. Se ele para, se ele continua, tá bom? Então, assim, um outro sinal, só para vocês verem um sinal novo, o sinal de sempre. Vocês vão posicionar assim, ó, deixa eu ver, aqui assim, ó. Tá vendo que não tá um na frente do outro, tá um aqui atrás? Ele pode ser assim, ó, sempre ou para sempre, ou movimento circular, ó, para trás. Mas ele é continuado, tá vendo, ó? Eu não faço uma vez e paro. Eu não faço uma vez e paro, porque senão eu não tenho entendimento. Então é só para vocês entenderem mais uma vez que as características do movimento são importantes, tá bom? Então vamos lá. Agora, acho que deu para entender, né, gente? O contínuo, né? O que é esse movimento? Ele está totalmente ligado, como eu disse lá no começo. A direcionalidade, a maneira e a frequência tá falando do tipo do sinal, tá relacionado a esse movimento, né, de como ele é feito, beleza? Então agora vamos entender o que é refreado, porque isso aqui gerou muitas dúvidas. Tipo, refreado, professora, me dá um outro exemplo de refreado. Vamos lá entender primeiro o que é um sinal refreado. Ele basicamente vai estar, esse refreado aqui, ele está falando do contexto. Então, ele não está falando do sinal específico, tá? Até hoje, eu acho que não tem algum sinal que o sinal dele, a característica é refreada. Não, é só dentro de um contexto.
Então, dentro de um contexto, talvez quando nós queremos passar a ideia de esquecer ou de negativo, aí dentro desse contexto vai ter um sinal refreado. E também quando você usa um classificador, né? Pegando aqui, lembra o exemplo que eu dei, né, da direcionalidade, do indo para algum lugar? Como que eu refreio esse sinal, né? Ó, opa, não fui. Então isso aqui significa que eu não fui. Ó, não fui. Não veio. Ó, você tá vindo e você para. Então não veio. Agora, todo sinal dá para ser refreado. Então assim, por que todo sinal dá? Porque não é um movimento específico de um sinal, e sim de um contexto. Ou seja, para o sinal ter esse movimento de refreado, ele precisa combinar ali com o seu contexto. Vai depender do que o seu contexto está falando. Por exemplo, aqui falando de um contexto religioso, né? Então assim, se eu tô falando que eu não posso tirar os olhos de Deus, então eu faço o sinal de ver, ó, tô lá com os meus olhos em Deus. Aí eu faço assim, ó, não posso tirar. Então, ó, tá vendo que eu, não posso. Então, todo sinal, ele pode ser sim refreado, mas vai depender do que eu tô falando, de como eu vou colocar isso no meu contexto. Então, assim, você vai ter que imaginar aí os contextos, mas como eu disse, ou ele vai estar passando a ideia, na maioria das vezes, de uma negação, ou de um arrependimento, talvez. Por exemplo, ai, eu tirei os olhos de Deus, mas eu não queria ter tirado. Mas é claro que para ter esse entendimento ele precisa de outros sinais combinados. Precisa de todo um contexto, como eu já disse, porque isso aqui é sobre o contexto e não sobre o sinal, tá bom? Então a maneira é isso. Agora o nosso último movimento, que é a frequência. Então vamos lá. É sobre o tipo de movimento, qual que é a frequência daquele tipo de movimento. Então aqui eu separei em dois também, que um fala sobre o sinal específico e o outro fala do contexto. Então vamos lá. A frequência eu separei entre simples e repetida. Simples. Então assim, o repetido também, gente, talvez ele pode entrar aqui naquele de maneira, né? Que eu falei pra vocês do contínuo e do refreado. Mas aqui também pode ser do repetido, mas de uma outra forma, tá? Então, dentro daquela maneira, né? Eu falei do contínuo, do sempre, mas quais sinais tem esse sinal repetido? Na verdade, gente, esse repetido e contínuo é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que eu dei um nome diferente para ficar aqui no frequência, tá bom? Então vamos lá. Então aqui na frequência, o simples, o movimento simples é o quê? É aqueles movimentos que não tem uma continuidade, talvez não tem nada mirabolante, é o contrário do contínuo, né? Então, por exemplo, o contínuo, ele é esse movimento, né, de sempre, ó, movimento contínuo, sempre, 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 sempre. Já o simples, ele é simples o movimento, ó, por exemplo, o ver. 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 Então, tipo assim, ele não fica repetindo, ele não tem continuidade no movimento, é só uma vez, ó. Então, é meio que um movimento simples, é claro, o ver também é um movimento reto, um tipo reto, mas a frequência dele é simples, porque não tem uma frequência contínua, né? Ele é só assim, ok? Que nem céu. Céu. Pronto, ele é reto e ele é uma movimentação simples. Então não tem nada muito mirabolante. Não tem nada que dê uma continuidade nele. Eu não preciso ficar céu, céu, céu. Porque isso aqui já não é céu, né? Ao contrário daqueles, né? Se o sempre eu só fizer assim, não dá para entender. O céu, se eu colocar como contínuo, também não dá para entender. Por quê? O movimento dele é simples. E uma vez.
Tá? Então, o movimento simples eu classifiquei como esses tipos de movimento, que não tem uma continuidade, não tem uma repetição, tá bom? Que aí eu já pego o gancho para falar do repetido, né? Dentro da frequência, só retomando, eu falei que tem o simples e o repetido. O simples é sobre o sinal. Agora, o repetido é sobre o contexto. Como assim, professora? Sobre o contexto. Sendo que eu falei que o repetido é quase igual ao contínuo. Só que o contínuo, ele fala sobre o sinal. O repetido fala sobre o contexto. Tá bom? Só para ficar claro. Então, assim, o que é esse sinal repetido, né? Que tem essa movimentação. Dentro de um contexto, se eu quiser falar assim, ó, eu vi alguém passar e eu não tirei os olhos dessa pessoa. O que eu faço? Eu pego a minha pessoa, ó, deixa até vir mais para trás, ó, você vai fazer assim, ó, ao invés de você fazer assim, você vai fazer assim, ó. Aí, ó, essa pessoa vai passar, você também vai passar. Então, ó, então você vai ter uma movimentação, ó, porque você vai seguir. Eu não fico só aqui. Porque se eu ficar só aqui, a pessoa passou, eu tô olhando pra frente. Então, ó, vai seguir. Mas, professora, se eu fizer só assim, a pessoa passar e eu faço ver, dá pra entender? Dá pra entender, mas não é a mesma coisa. Se eu faço ver e faço a pessoa passando, eu falo que eu vi alguém passando, pronto, e acabou aqui. Só que quando eu faço isso aqui e sigo a pessoa, eu falo que eu vi tal pessoa passar e não tirei os olhos dela. Então, tem diferença, tá bom? Agora, se eu quero falar, né, que a pessoa passou, ela também olhou pra mim, nós ficamos nos encarando. Ou eu quero falar que eu fiquei encarando outra pessoa na rua. Mas seguindo esse contexto da pessoa passando e ela também olha pra mim, o que eu faço? Agora eu vou ficar aqui pra vocês conseguirem ver. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, tá vendo? Assim, ó, e vai passando, ó, tá vendo? Só que vocês não precisam virar o corpo igual eu, é por causa da cadeira. Mas, ó, tá? Então, eu classifiquei isso como um repetido, pra vocês entenderem que o movimento não é que ele vai mudar completamente. Não é isso, ele vai sofrer uma alteração. Aqui, o ver, ele continua sendo ver, mas como ele vai dentro agora de um contexto e combinado com outros sinais, é diferente o movimento, porque o ver é uma movimentação simples. Agora, dependendo do que você quer falar, ele vai sofrer uma alteração e vai dar um sentido, um outro sentido. Não quer dizer que ele deixou de ser ver, não é isso, ele não virou comer. É isso que eu falo de mudar o sentido, tá? Então, assim, se eu mudei, virou outra coisa, completamente diferente. Então, alguma coisa está errada. Agora, na frequência, quando você muda dentro do contexto, você altera, você não muda, você só altera um pouquinho, ele continua com o mesmo significado, só que junto com outros sinais, você vai ter um outro entendimento, mas ele vai continuar sendo aquilo. Tá? Então aqui não deixou de ser ver, não deixou de ser olhar, continuou sendo, só que ele entrou de uma outra forma dentro do meu contexto, tá bom? Então sobre os movimentos, gente, foi isso, tá? Eu espero que não tenha ficado com dúvida, tá? Então assim, nós já vimos configuração de mão, já vimos pontos de articulação e vimos movimento. Agora vamos falar da orientação. Né, que lá no livro ele só tá assim como ó. Esse aqui é o mais fácil, mas também o que mais gera dúvida. Por que dúvida? Porque quando você não entende o sinal dentro do livro ou da apostila, tá lá, né? Você tem que se basear pela descrição. Então tá lá, CM e tal. Vai estar explicando qual é a CM que você tem que fazer. Quando você vê lá ponto de articulação, vai estar descrito onde você tem que fazer. Quando tá o M e está falando que tem movimento, vai estar falando qual tipo de movimento você tem que fazer. Agora, quando tá o O, só tá assim, frente, trás.
para baixo, para cima, para o lado. Aí a pessoa vê aqui e fala assim, mas o que é para cima? O que é para baixo? O que é para frente? Né? Não tá muito, não tá bem explicado o que seria essa orientação. Então eu vim aqui falar para vocês o que significa essa orientação. Então essa orientação, gente, quer falar sobre a palma da sua mão. É só isso. Nossa, professora, é só isso? Só isso. Ela tá querendo falar para onde a palma da sua mão tem que estar virada. Se é para frente, se é para trás, se é para baixo, se é para cima ou se é para os lados, tá? Então, assim, é só isso. Mas aqui tem que ter uma clareza nessa orientação da mão, da palma da mão. Por quê? Quando nós falamos de palma da mão, o que todo mundo pensa? A palma esticada assim, ó, a palma à mostra. Só que a palma nem sempre vai estar à mostra. Pelo contrário, raras vezes ela vai estar assim, tá? Então, é que independente do sinal que você esteja fazendo, a palma da mão ela tem que estar direcionada para algum lugar. Por exemplo, o solteiro, sua configuração de mão está assim, mas a palma da sua mão ela tem que estar direcionada para onde? Para frente ou para trás? Para baixo ou para cima? Para o lado ou para o outro? Para onde a palma da sua mão tem que estar? Para frente, mais um movimento. Então, mesmo que a palma da mão não esteja à mostra, vai estar sempre a indicação de para onde ela tem que estar direcionada, tá bom? Então, por exemplo, também o sinal de nome. A palma da minha mão também está virada para frente, se eu quero falar o nome. Agora, quando eu quero falar meu nome a palma da minha mão está virada para trás. Então, ó, meu nome tá? Por exemplo, também, o sinal de elevador. Então, ó, a palma, eu tô com essa configuração de mão aqui, ó. Minha palma não tá totalmente à mostra, né? Tá só um pouquinho aqui. Só que a minha palma é virada para baixo. O movimento é para cima. Isso aqui é um movimento, é outra coisa, outro parâmetro. Agora, a orientação é sobre a palma da mão. Então, ó, a palma da minha mão está direcionada para baixo. Com essa mesma configuração de mão aqui, ó, eu faço assim, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Banheiro. A palma da minha mão não é virada para cima, não é assim, para ser banheiro. A palma da minha mão é direcionada para baixo. Então, não importa se a palma da sua mão está à mostra, a orientação ela vai estar falando da palma da sua mão, tá bom? Como eu disse, isso aqui é o mais fácil, gente, é o mais fácil. Então, vamos lá. Vamos para o nosso último parâmetro que eu mais gosto, que são as expressões, tá? As expressões, gente, ela lá você fica meio confuso, tá bom? Porque no livro tá escrito assim, a abreviação delas, que é EF/EC, que significa expressões faciais / expressões corporais, tá bom? Então, EF/EC significa isso, expressões faciais e corporais, tá bom? Então, assim, eu amo elas, porque, ai meu Deus, da mesma forma do movimento, que se você tira o movimento, ou coloca demais movimento, ou coloca um movimento que não tinha, vai alterar, a mesma coisa das expressões. Se você faz uma expressão muito marcada, talvez tenha um significado. Se você faz uma expressão aí reduzida, um outro significado, tá? Se você faz uma expressão que não condiz com o seu sinal, um outro significado. Então, assim, como eu disse, tudo é importante, tá? Tudo é muito importante porque são 5 coisas que compõem um sinal, tá bom? Então, vamos lá ver sobre as expressões. Então, esse quinto parâmetro, né, ele também é conhecido como ENM. ENM. O que isso significa? Significa expressões não manuais, ou seja,
não tem como fazermos com as mãos, né? Como já diz, expressões. Mas por que expressões, né? Porque também tem as expressões, tipo, que dá pra gente gesticular, né? Talvez uma expressão mesmo de raiva, dá pra gente gesticular isso, demonstrar... Gesticular, dá pra fazer com as mãos. Mas, para você trazer a expressão genuína, você precisa trazer uma expressão, né, de raiva, né? O seu corpo precisa trazer essa expressão, tá? Então são expressões não manuais que não tem como você fazer por meio da mão, porque tem coisas que fogem, tá, gente? Tem coisas que não tem como você fazer com sinais, que vai precisar do seu corpo, vai precisar do seu rosto para isso, tá bom? Então aqui também, gente, deixa eu ver minha colinha. Dentro das expressões, o que nós temos? Eu também separei em 2 grupos. Isso aqui também você não vai ficar pensando, ai, será que é essa agora a expressão? Será que é aquela? Será que é o primeiro grupo ou o segundo? Não é isso. É só para vocês entenderem também que tem os tipos de expressões, tá? Então aqui eu separei em 2 para vocês. O primeiro grupo são as expressões afetivas. O que são expressões afetivas? São aquelas expressões que transmitem sentimentos e emoções. Por exemplo, expressão de feliz. Ah, eu tô tão feliz. Expressão de raiva. De raiva. De susto. De susto. De medo. Então são expressões, essas expressões elas são classificadas como expressões afetivas, tá bom? Que elas transmitem emoções, sensações, tá bom? E temos o outro grupo, que é o segundo, que são expressões gramaticais. O que são isso? Quais expressões são essas, né? São aquelas que não transmitem sentimentos, tá? Então, assim, ela vai transmitir coisas da gramática, por isso o nome gramaticais, expressões gramaticais. Ou seja, você vai fazer expressões de pergunta, de exclamação, de negação, de desconfiança, de nojo, porque nojo não é um sentimento, ou é? Não é. Então, essas expressões gramaticais, elas não são sentimentos, né? Então, assim, quando você vai fazer uma expressão de pergunta, você, por exemplo, qual é o seu nome? Ai, professora, a expressão de pergunta é a mesma de dúvida. Lembrando, dúvida também não é um sentimento, é uma expressão gramatical. E não é a mesma expressão. Por quê? A dúvida, a pergunta, desculpa, vocês vão estar fazendo uma pergunta. Então, ó, a dúvida. Você não está esperando do outro, você está demonstrando talvez uma dúvida sua. Então, são expressões diferentes, tá? Agora, seja a expressão gramatical ou seja a expressão afetiva, ambas precisam estar combinadas com os sinais. Então, não adianta eu fazer o sinal de triste, ó, sinal de tristeza, mas meu sorriso tá de orelha a orelha. Ah, tô triste. Não tá, não. Você tá sendo irônica. Só se for. Porque isso aqui não é triste. Eu também não posso estar fazendo feliz, ó. Feliz. Assim, ó. Com essa expressão. Não dá. Tá bom? Eu não posso estar fazendo uma pergunta dando uma exclamação. Não tem como. Então, a minha expressão, ela precisa estar combinada com o meu sinal. Senão, não faz sentido, né? Lembra que para um sinal ser um sinal, ele precisa de 5 parâmetros. E fora isso, ele precisa estar pegando o sinal. Depois que você coloca esses parâmetros, você vai precisar colocar ele dentro de um contexto. Então, aqui, igual o movimento, tem a expressão do sinal
e a expressão que talvez o sinal vai levar dentro de um contexto, tá bom? E quando ele vai dentro de um contexto, eu costumo falar, isso sou eu que estou falando, tá, gente? Eu tiro coisas da minha cabeça para fazer sentido. E coisas que eu tenho visto só não tem nome. Então, assim, eu separei essas expressões, né, quando vai dentro de um contexto, eu classifiquei elas como leve, expressões moderadas e expressões marcadas. O que é isso? Quando a expressão é leve, né, você não tá falando eu tô muito feliz. Não, isso aqui já é o auge da felicidade, né? Então já é uma expressão marcada. Então, tô muito feliz. Se fosse uma expressão moderada de felicidade, ó, feliz, feliz. E uma expressão leve, feliz. Então, tem os seus níveis. Quando ele está dentro de um contexto, o sinal, ele vai sofrer essa oscilação, né? Você vai ter que moderar ou não a sua expressão. Então, você vai ver o que combina naquele momento, né? Se é uma expressão moderada, se é simples, se é uma marcada. Lembrando, não tem esses nomes, é só para vocês entenderem que o contexto também precisa ser entendido ali para você conseguir colocar a expressão certa. Então, por exemplo, o sinal de feliz, você precisa estar mostrando os dentes. Então, ó, ele por si só já é uma expressão leve, né? Mas talvez dentro de um contexto, ele vai estar muito marcado, essa expressão. Então, ó, ai, tô feliz! Então, vai depender do seu contexto. Então, a tristeza, ó, triste, tô triste, tô triste. Então, isso aqui, triste, ele é uma expressão meio que leve, né, ó. Agora, se você tá... eu tô muito triste. Então, tipo, você vai colocar coisas que dê a entender que você está muito triste. Ou seja, você vai mostrar pela sua face e pelo seu corpo, né? Então, assim, as expressões faciais e corporais são muito importantes. E também a expressão corporal, gente. Aqui eu dei exemplos da expressão facial. Mas a expressão corporal também, ela é muito importante para o entendimento. Por exemplo, quando você está com dor ou você está sofrendo, você não fica só assim, ó. Tô com dor. Tô com dor. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Não. Você, ó. Eu tô com dor, tô sofrendo. O seu corpo demonstra isso. Porque imagina, você fazendo esses sinais, mas parado. Fica parecendo um robozinho, ó. Tô com dor, tô sofrendo. Não, você precisa levar o seu corpo. O sinal de cansado, ó, ele é assim, ó. Você coloca aqui e faz assim. Cansado, cansado. Mas não adianta você fazer cansado e não levar o seu corpo, ó, cansado. Porque quem tá cansado, não é assim? As expressões, elas precisam copiar a nossa realidade. Como que você fica quando você tá muito feliz? Quando você tá cansado, como que você fica? Você não... Ai, eu tô cansado. Não é assim? Então, você vai copiar a realidade. Só que na Libras, nós temos uma dificuldade imensa, né? Por quê? Porque a Libras não é nossa língua materna. Então, assim, diferente do português, nós não precisamos ficar pensando em qual expressão nós estamos fazendo, se nós estamos conseguindo fazer expressões. Até porque, aqui na nossa aula eu já fiz várias caras e bocas e não fiquei preocupada se, tipo, será que eles entenderam que era uma pergunta? Será que eles perceberam que eu estava com dúvida? Não, porque nós mostramos isso. Só que quando nós vamos para Libras, o negócio fica mais embaixo. Por quê? Como eu disse, a Libras é uma coisa consciente. Então, a todo momento, você está ali usando a sua mente e mandando sinais para sua mente do tipo, né? Olha, eu preciso agora usar essa expressão. Eu preciso... Agora, eu ouvi o que a pessoa falou, agora eu preciso pensar como que isso fica em Libras. Porque assim, gente, um parêntese aqui. A Libras, ela não começa nas mãos, a Libras começa aqui na nossa cabeça. Por quê? Você vai escutar, vai raciocinar, vai traduzir e depois você vai executar.
Então, assim, olha quantas coisas o seu cérebro está fazendo neste momento. Tudo consciente, porque se você não estiver consciente, não tem como você fazer tudo isso. Então, tudo isso você vai estar consciente. E tem que pensar também quais expressões você tem que usar. Então, assim, eu sei que é difícil. Nada é fácil. Mas assim, não é impossível, tá? Então por isso que vocês têm que fazer os exercícios que eu falo pra vocês, né? Pra já ir mandando essas informações para o cérebro de vocês guardarem, né? Guardar aí, guardar. E no momento oportuno, vocês vão conseguir aplicar tudo isso que eu estou falando pra vocês. Eu posso garantir, tá? O que acontece é que hoje vocês levam um tempo maior para acessar essas informações. Se vocês forem praticando, forem aplicando, o tempo que vocês vão levar para acessar essas informações que estão aqui vai diminuindo. Então, assim, essa diminuição no tempo, de quanto tempo vocês levam para acessar essas informações que já estão armazenadas, depende de cada um. Depende do quanto que vocês se dedicam e depende do quanto que vocês praticam, tá? Porque assim, eu me comprometi 100% com vocês e falei que vocês tinham que se comprometer 100%. Por quê? Eu estou dando tudo de mim pra vocês, gente. Tudo que eu lembro, que faz sentido, tudo que eu já vi que dá certo, eu passo pra vocês e irei passar. Agora, o que vocês vão fazer com isso? Como vocês vão aplicar isso? Aí é vocês. E quando vocês vão aplicar isso, é com vocês. Eu não posso estar ali, né, olhando, tá com uma câmerazinha na casa de cada um. Olha, não tá praticando todos os dias. Então, assim, aí é de vocês. Então, se vocês querem reduzir esse tempo que vocês levam para lembrar do sinal, para lembrar do que eu falei, ele pode ser reduzido, mas vai depender de você, tá bom? Então, assim, gente, essa foi nossa aula, tá? Mas, antes de finalizar, eu preciso ressaltar que, especificamente, esse parâmetro, né, de expressões, ele é necessário muito treino. Como eu disse, porque não é nossa língua materna. Então, nós temos que pensar em várias coisas para conseguir chegar num resultado final, que é a interpretação e o entendimento do surdo. Então, esse parâmetro das expressões, ele é o mais difícil. Por quê? Ele não vai estar só falando da Libras, ele vai estar falando sobre a sua vergonha. Ele vai estar falando como você lida com os olhares. Por quê? Tem expressões que são maravilhosas, felicidade, você só está feliz. Mas e quando você tem que fazer uma expressão que talvez você tenha que colocar a língua para fora, que você tem que fazer uma cara feia, você fica, eu não vou fazer, o que vão achar de mim? Eu tenho vergonha. Então, assim, por isso que esse parâmetro, ele é um pouco mais complexo. Não na hora de executar. Não é na hora de executar. É que ele vai tratar diretamente com você. Se você tem vergonha de falar em público, meu querido, minha querida, você vai ter aí uma luta maior. Não é impossível. Gente, eu também tinha muita vergonha. Eu falava, eu vou fazer esse sinal, essa expressão, jamais. E estou aqui, fazendo caras e bocas. Então, assim, eu estou aqui para dizer para vocês que realmente tem horas que vai dar vergonha de você fazer um sinal com uma certa expressão, seja facial, corporal. Vai dar vergonha, mas nós temos que fazer para ter sentido, porque as expressões, elas complementam o sinal para ter um entendimento genuíno. Então, assim, se você hesita em fazer uma expressão porque vai ficar feio, porque o que vão pensar de mim quando eu fizer essa expressão, você não está priorizando o pleno entendimento do surdo. Então, qual é a minha dica para vocês? Vão treinando essas expressões. Tá? Tira aí uns 3 minutos, uns 5 minutos do seu dia e vai treinando essas expressões, porque você não vai ver o resultado de um dia pro outro, não é isso que vai acontecer. Mas você vai quebrando uma barreira todos os dias. Você vai passando por cima da vergonha todos os dias, tá bom? Então essa foi minha dica pra vocês. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês,
porque eu já vou finalizar, porque já deu 1h30 de aula, né? Mas assim, eu vou ser bem breve. Então, ó, esses parâmetros que eu falei aqui pra vocês é o que compõe o sinal. Mas ele separadamente, né, quando você vai ali estudar, ele pode servir como um suporte de treino, de prática para vocês. Como assim, professora? Vamos ali, vocês pegam a configuração de mão, esse parâmetro, e vocês vão falar assim, nossa, deixa eu ver se eu sei mesmo Libras, deixa eu ver o quanto eu sei. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma tabela de configuração de mãos, para vocês se basearem nas configurações. Vão lá pegar essa aqui que nós vimos bastante hoje. Isso aqui, em que lugar do meu corpo, se eu colocar, em que lugar eu consigo obter um sinal? Será que eu sei algum sinal com essa configuração de mão? Ai, com essa configuração de mão, será que eu sei algum sinal? E como que vocês vão descobrir esses sinais? Colocando pelo corpo. Aqui eu sei que tem Alemanha. Deixa eu ver, aqui tem algum? Tem. Ontem. Deixa eu ver, aqui tem algum sinal? Tem. Água. Aqui tem algum sinal? No meu pescoço não tem, mas na lateral dele tem o conseguir. Deixa eu ver no meu tronco, em algum lugar. Aqui no centro do meu tórax. Tem, que é o ter. Tem. Deixa eu ver. Aqui na frente tem? Tem trabalhar. Então vocês conseguem fazendo isso, pegando uma configuração de mão. Vão aí colocando no corpo para ver se vocês lembram de algum sinal. Então isso aqui também é uma forma de vocês verem se vocês estão tendo resultado com as aulas, se você está tendo dificuldade no seu aprendizado, se você está conseguindo guardar esses sinais. Então assim, isso aqui é uma parte técnica, mas ele também pode ser um bom suporte para você analisar aí o seu aprendizado, tá bom? Então, gente, essa foi minha aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom? Se ficou alguma dúvida, a gente vai tirando durante as nossas aulas. Mas o que eu costumo dizer para todos os meus alunos, seja aqui na escola, seja meus alunos particulares, o que eu falo para todo mundo é que tem coisas, gente, que nós vamos aprender de primeira, vamos entender de primeira. Tem coisas que vai precisar de um pouquinho mais de tempo pra gente entender. Tem coisas que vai levar um tempão pra gente aprender, que não vai entrar de jeito nenhum na nossa cabeça. E tem coisas que nós só vamos aprender na hora que estivermos sinalizando, na hora da prática. Então, assim, se tem alguma coisa que, meu Deus, a professora já falou isso sei lá quantas vezes, não entra na minha cabeça, pode ser que eu vou precisar falar mais um monte de vezes pra você conseguir entender. E tá tudo bem, tá? Vocês não vão conseguir assimilar tudo, todas as vezes que eu falar de alguma coisa. Você vai conseguir assimilar talvez mais uma coisa, menos outra. E isso não quer dizer que você não está aprendendo, tá? Tem coisas que vai levar mais tempo para entrar na sua cabeça. E tem coisas que eu falei, opa, entendi. E tem coisas que eu vou falar aqui 2 anos pra vocês. Vou falar e vocês vão falar, meu, não tô conseguindo entender, não tô conseguindo imaginar. E quando vocês forem interpretar, nossa, aquilo que a professora falou é exatamente isso aqui. Então, não fiquem também presos a isso, tipo, aquilo específico que a professora fala, eu não tô conseguindo entender, então eu não tô aprendendo nada. Não é isso. Talvez aquilo específico você vai ter que se dedicar um pouquinho mais para conseguir entender, tá bom? É isso. Então, gente, um excelente dia para vocês, uma excelente semana. Nos vemos na próxima aula com outro tema, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!